Alguns crimes não gritam, eles sussurram. E há sussurros que se agarram à paisagem como névoa, tornando impossível separar a verdade da invenção. O que aconteceria se a raiz de um assassinato estivesse fincada não em sangue, mas em silêncios cuidadosamente cultivados? Em St. Mary Mead, essa pergunta ganhou forma não em uma confissão ou arma do crime, mas aos pés de uma árvore antiga, um carvalho que testemunhou o fim de Harriet Forsyth. O que pode levar uma mulher a se encontrar com o próprio fim em um lugar tão pacato quanto o jardim de uma vila? O que se esconde atrás de um rosto pintado com elegância e uma história nunca completamente contada? A resposta, como Miss Marple bem sabia, raramente está no óbvio. Está naquilo que é dito entre as pausas, no que se evita olhar, no que parece inofensivo demais para ser suspeito. Naquela manhã, o ar em Sun. Mary Mead parecia conter a respiração, como se o vilarejo estivesse à espera de um veredito que apenas a natureza conhecia. Sob o carvalho dourado, como os moradores chamavam carinhosamente a árvore mais antiga do campo aberto, o corpo de Harriet jazia em silêncio. O vestido creme contrastava com a terra úmida e um colar de pérolas quebrado contava, sem palavras, os segundos finais de sua vida. Miss Marple não foi chamada, mas ela sempre chegava. Seus passos eram lentos, mas o olhar não perdia nada. A multidão ao redor da fita policial era feita de curiosos, fofoqueiros e daqueles que ainda achavam que um vilarejo como aquele era imune ao mal. Jane Marple sabia melhor. Sabia que onde há gente, há ego. Onde há ego, há feridas. E onde há feridas, há sempre alguém disposto a sangrar os outros para não sangrar sozinho. Superintendente Craddock, rígido e experiente, observava a cena com a precisão de quem já tinha visto o pior, mas ainda se chocava com o inesperado. Quando notou a Sra. Marple aproximar-se, não conseguiu conter um leve sorriso de resignação. Sabia que, se algo escapasse ao olhar da velha senhora, não valia a pena ser notado. Já encontrou o culpado, Mrs. Marple? Perguntou ele, meio em brincadeira. Ainda não, meu caro, respondeu ela, ajeitando a bolsa no braço com calma. Mas o cenário fala. Só precisamos aprender a ouvir o que está fora do texto. A nota suja ao lado do corpo era o primeiro sussurro. Amassada, sem assinatura, mas carregada de urgência, parecia escrita por alguém desesperado para evitar um desastre, ou justificá-lo. A letra era apressada, a tinta levemente borrada. Miss Marple não precisou dizer que aquilo não era coincidência. Alguém queria encontrá-la aqui, disse ela em voz baixa. E alguém sabia que ela viria sozinha. Harriet Forsyth não era uma moradora antiga da vila. Aparecera apenas 6 meses antes, com vestidos finos, histórias pela metade e um sorriso que despertava curiosidade e desconfiança em igual medida. Alguns diziam que herdara uma fortuna de um viúvo excêntrico. Outros sussurravam que ela escapava de algo, ou de alguém. Mas o que todos concordavam era que Harriet trazia agitação a St. Mary Mead, um lugar que se orgulhava de sua previsibilidade. Ela colecionava atenção como outras mulheres colecionam xícaras de chá, comentou Mrs. Price, a padeira local, quando soube da notícia. E isso nunca termina bem. Miss Marple sabia o que aquilo queria dizer. Uma mulher como Harriet, que brinca com o afeto alheio, nunca está verdadeiramente segura. Especialmente quando aqueles que a cercam confundem paixão com posse, ou cortesia com promessa. No bolso da vítima,
Um lenço delicado trazia vestígios de perfume francês, mas também uma pequena mancha que parecia cosmético masculino. Um detalhe banal, se não fosse por sua localização. O colar partido ao chão não parecia ter se rompido com uma queda. Estava esticado, as pérolas espalhadas como pequenos ecos de uma última tentativa de escapar. Ao redor da árvore, as pegadas eram confusas. Algumas antigas, outras recentes. E entre elas, uma única marca de salto masculino, profundo, como se alguém tivesse parado ali tempo suficiente para hesitar ou agir. A cena falava com clareza, mas não gritava. E é isso que torna certos crimes perigosos. Eles não chocam pela brutalidade, mas pela intimidade do gesto. Pela intenção que se oculta em pequenos atos. O assassino não queria apenas eliminar Harriet. Queria vê-la silenciada. Queria apagar aquilo que ela representava. Enquanto Craddock examinava as evidências com seus assistentes, Miss Marple caminhou calmamente pelo jardim, como quem procura uma agulha em um campo de flores. Não tocava em nada, mas observava tudo: a direção do vento, o canto dos pássaros interrompido, o modo como a luz batia nos objetos. Ela sabia que o cenário era uma peça do quebra-cabeça e que os detalhes, por menores que fossem, guardavam a lógica do crime. De volta à vila, os cochichos se espalhavam mais rápido que a notícia impressa. A loja de chá fervilhava de especulações. Os olhos julgadores voltavam-se para os homens que haviam demonstrado interesse por Harriet. O reservado Colonel Brandon, o impulsivo artista James Whittaker, o tímido Sr. Delaney. Todos tinham motivos, todos tinham algo a esconder. E todos pareciam surpresos demais. Mas para Miss Marple, o jogo já havia começado. E ela sabia, em um lugar como St. Mary Mead, onde segredos se escondem nas rotinas e nas gentilezas, o mais perigoso não é o que as pessoas dizem, é o que elas evitam dizer. Ela voltaria à cena, conversaria com todos, ouviria os relatos com sua paciência silenciosa e desmontaria cada alibi com a força do bom senso. E talvez, entre um bule de chá e uma lembrança mal contada, a verdade surgisse, não como um raio, mas como um sussurro que se torna impossível de ignorar. A investigação iniciada por Miss Marple passou rapidamente da curiosidade silenciosa à necessidade de compreender o que Harriet Forsyth havia deixado para trás, não apenas em bens, mas em ressentimentos. O orgulho ferido é um terreno fértil para desastres, e em St. Mary Mead, isso ganhava contornos mais profundos do que se imaginava à primeira vista. Colonel Brandon, um homem rígido, marcado pelos anos de disciplina militar, não escondia seu desconforto quando o nome de Harriet era mencionado. Quando Miss Marple o visitou poucos dias após o crime, ele a recebeu em sua casa impecável, onde cada objeto parecia milimetricamente posicionado. O jardim, podado com precisão quase militar, revelava mais sobre seu dono do que ele gostaria de admitir. A ordem era uma forma de controle, e o controle, quando ameaçado, podia se tornar perigoso. Brandon admitiu ter conhecido Harriet de forma próxima, embora tenha se apressado em acrescentar que a relação entre eles era apenas de amizade. Suas palavras, no entanto, soavam ensaiadas, como se desejasse convencer não a visitante, mas a si mesmo. Quando Miss Marple mencionou as cartas que Harriet teria recebido, seu olhar desviou por um breve instante. Ele disse não saber de nada, mas hesitou ao afirmar que não a havia visitado nos dias anteriores à morte. Na sequência da conversa, ficou claro que Brandon havia se apaixonado por Harriet, embora nunca tenha expressado isso abertamente.
O que o impedia? Talvez o medo do ridículo, o peso da idade ou simplesmente a certeza de que ela jamais o escolheria. Essa rejeição, mesmo nunca verbalizada, o corroía por dentro. Ele não era homem de expor sentimentos, mas também não sabia esquecê-los. No diário de Harriet, encontrado dias depois durante uma busca na casa dela, havia menções indiretas a B, descrito como alguém respeitável, discreto, mas emocionalmente distante. Em uma das páginas codificadas, ela escreve: Ele me observa como se pudesse me guardar do mundo, mas não compreende que o perigo está dentro dele. A frase, embora enigmática, apontava para um afeto não correspondido do jeito que Brandon desejava. O orgulho do coronel não permitia escândalos. Ele não suportava ser um entre os muitos pretendentes de Harriet. E o pior, ela sabia disso. Harriet, com sua sofisticação e charme, jogava com a atenção que recebia. Não com maldade, talvez, mas com a segurança de quem compreendia o efeito que causava. Brandon, por sua vez, não soube lidar com o fato de não ser o único. Seu silêncio, nesse contexto, dizia mais do que qualquer confissão. Miss Marple percebia que o orgulho não é apenas um traço de caráter. Ele se torna uma prisão para aqueles que se recusam a aceitar a perda. Em vilarejos como St. Mary Mead, onde as aparências e reputações têm peso imenso, ser rejeitado por alguém como Harriet era mais do que um golpe no ego, era uma humilhação silenciosa. No decorrer das investigações, a senhora Marple encontrou mais sinais de tensão entre Brandon e Harriet. Moradores locais, antes calados, começaram a comentar sobre discussões discretas entre os dois, sempre terminadas com o coronel deixando o local abruptamente. Certa vez, fora visto saindo da loja de chá com o rosto rígido e as mãos trêmulas após uma conversa com ela. Ninguém soube dizer do que falavam, mas era evidente que o assunto era sensível. Essa sequência de encontros frustrados e conversas truncadas desenhava o retrato de um homem encurralado por sua própria imagem. Brandon não conseguia aceitar que não era especial aos olhos de Harriet. Ele não a queria por piedade nem por hábito. Queria ser escolhido. E, ao não ser, o ressentimento se acumulou. A morte de Harriet representava para ele a quebra de um ciclo que nunca se completaria. E mesmo que Brandon não tivesse empunhado uma arma ou deixado uma impressão digital, Miss Marple suspeitava que sua rejeição não havia passado despercebida. Era possível que não tivesse planejado nada, mas que o orgulho, em um momento de emoção, o tivesse levado a um ato impensado. A investigação também revelou que dias antes do assassinato, Harriet teria confidenciado a uma vizinha próxima que estava pensando em deixar a vila. Estava cansada da pressão e dos olhares. Essa partida poderia ter sido o estopim. Brandon, já ferido, teria interpretado a decisão como uma fuga pessoal. Talvez acreditasse que ela fugia dele, e não das circunstâncias. O orgulho não aceita interpretações benignas, apenas afrontas. Miss Marple, com sua sabedoria silenciosa, sabia que o orgulho é um veneno lento. Ele pode não matar de imediato, mas transforma pequenas decepções em abismos. E nesses abismos, os mais civilizados perdem a razão. A rejeição sofrida por Brandon não era diferente da que qualquer pessoa comum poderia sentir, mas nele cresceu como uma ferida escondida sob camadas de formalidade. Apesar das suspeitas, não havia provas concretas, apenas indícios, olhares evitados, palavras não ditas. Miss Marple não julgava Brandon por ter sentimentos. O problema não era amar Harriet.
O problema era transformar esse amor não correspondido em um direito à posse. Ao final dessa etapa da investigação, a senhora Marple concluía algo importante. Mais do que identificar o culpado, era necessário compreender os impulsos humanos que levam alguém ao limite. O crime cometido sob o carvalho dourado não nasceu do acaso. Ele foi cultivado, pouco a pouco, por ressentimentos silenciosos, expectativas frustradas e a impossibilidade de aceitar um não. Harriet, por sua vez, parecia ter consciência do que provocava. Suas anotações revelavam que ela percebia a tensão à sua volta, mas escolhia ignorá-la, acreditando que manter o controle das relações era suficiente para evitar consequências. Subestimou o orgulho de um homem acostumado a ser obedecido, admirado e, acima de tudo, respeitado. E foi nesse erro mútuo, o orgulho ferido de um e a ilusão de controle da outra, que o destino se selou. Miss Marple, como sempre, continuaria escutando. Porque em St. Mary Mead, as verdades mais perigosas são ditas em silêncio. Em St. Mary Mead, as aparências funcionavam como escudos. Quanto mais pacata a fachada, mais oculta era a complexidade por trás dela. À primeira vista, a vila parecia um lugar onde as horas passavam devagar, onde todos se conheciam pelo nome e onde nada realmente sério acontecia. Mas Miss Marple sabia que, sob essa superfície tranquila, fervilhavam histórias que nunca chegavam às cartas ou aos jornais. O caso de Harriet Forsyth era o exemplo perfeito dessa ilusão coletiva. Harriet tinha chegado à vila como uma presença marcante. Bonita, bem vestida, com modos refinados e um ar cosmopolita, rapidamente se destacou entre os moradores. Para muitos, ela parecia pertencer a um mundo superior, talvez de romances elegantes ou salões londrinos. Seu jeito carismático despertava encanto em alguns e desconfiança em outros. Não era comum em St. Mary Mead ver alguém que carregasse tantos mistérios nas entrelinhas do sorriso. A mulher elegante que participava dos chás da tarde e caminhava de braços dados com cavalheiros era, para quase todos, apenas isso: uma viúva encantadora, talvez com um passado doloroso, mas inofensiva. No entanto, bastaram poucas conversas mais próximas para que Miss Marple percebesse que por trás da figura impecável existia uma mulher cheia de contradições. E, mais importante, alguém que cultivava deliberadamente um personagem para manter distância da própria verdade. Nos registros deixados por Harriet, em cartas rasgadas, fragmentos de diário e comentários feitos a conhecidos, surgiam pistas de um passado fragmentado. Ao que tudo indicava, ela havia deixado para trás mais do que uma vida anterior. Abandonara relações, conflitos e, possivelmente, um segredo que a perseguia. A construção de sua imagem pública era sua melhor proteção. Quanto mais impecável sua aparência, mais difícil seria associá-la a escândalos ou vulnerabilidades. Esse contraste entre o que se mostra e o que se é, de fato, não se limitava a Harriet. Era, na verdade, um traço comum em quase todos os envolvidos. James Whittaker, por exemplo, mantinha a fachada do artista sensível, absorto em sua arte e acima dos dramas mundanos. Seu estúdio, cheio de telas inacabadas, transmitia a ideia de uma alma criativa em constante ebulição emocional. Mas em conversas com outros moradores, vieram à tona relatos de acessos de raiva, ciúmes exagerados e crises que pouco tinham a ver com a imagem de um romântico inofensivo. Em entrevista com Miss Marple, Whittaker oscilava entre arrogância e fragilidade.
Tentava parecer calmo, mas o tom da voz, a inquietação das mãos e as palavras que escolhia revelavam muito mais do que ele pretendia. Ele se apresentava como vítima de um coração partido, mas suas atitudes, especialmente os relatos de confrontos públicos com Harriet, apontavam para um comportamento controlador e possessivo. A senhora Marple também desconfiava das intenções de Delaney, o funcionário do correio. Pouco mencionado nas conversas principais, ele era quase invisível para os olhos da comunidade. Sempre gentil, um pouco tímido, fazia seu trabalho com eficiência e saía de cena. Mas foi justamente essa ausência de traços marcantes que levantou um alerta. Pessoas que se esforçam demais para não serem notadas frequentemente têm algo a esconder. Durante uma visita ao posto local, Miss Marple percebeu um detalhe curioso. Embora ele parecesse indiferente às fofocas locais, sabia exatamente quem mandava cartas para quem, de onde vinham os envelopes e com que frequência Harriet recebia correspondência de Londres. Ao ser questionado sobre isso, Delaney titubeou, tentou rir da pergunta e desviou a conversa. Mas, para Marple, isso já era uma resposta. Na essência, o assassinato de Harriet não era apenas um ato impulsivo ou fruto de ciúmes. Ele estava enraizado no medo que algumas pessoas têm de verem suas próprias máscaras caírem. Harriet representava, para muitos, um espelho desconfortável. Ela podia ser vaidosa, mas não escondia isso. Podia ser sedutora, mas o fazia à luz do dia. Era, de certa forma, uma ameaça a quem se escondia sob camadas de pretensão moral. Esse jogo entre aparência e verdade estava em todos os cantos de St. Mary Mead. O coronel Brandon encarnava a honra e a rigidez de um militar aposentado, mas por dentro sofria com frustrações não resolvidas. Whittaker se dizia um artista livre, mas era escravo de suas emoções. Delaney parecia irrelevante, mas observava tudo em silêncio. E Harriet, que parecia dominar as próprias escolhas, era, no fundo, uma mulher fugindo de algo, ou de alguém. Miss Marple entendia que desvendar um crime vai além de encontrar o culpado. Era necessário compreender os porquês. As relações humanas são guiadas por aparências justamente porque a verdade, na maioria das vezes, é desconfortável demais. As pessoas se agarram a imagens de si mesmas e dos outros para não encarar o que realmente sentem, fazem ou desejam. O que tornava Harriet perigosa era que, mesmo construindo uma persona, ela provocava reações verdadeiras nas pessoas. Sua simples presença desorganizava a ordem estática da vila. Em um lugar onde tudo precisava parecer estável, previsível e respeitável, Harriet era imprevisível. Era esse desequilíbrio que fez dela um alvo. Ao aprofundar-se no cotidiano dos envolvidos, Miss Marple percebia que o crime fora orquestrado por alguém que se sentia ameaçado. Não pela violência direta de Harriet, mas pelo que ela representava: liberdade, ambiguidade e a recusa em seguir padrões. Para quem vive enclausurado em imagens idealizadas, isso era intolerável. As aparências são, por natureza, frágeis. Basta um olhar atento, uma palavra fora de lugar ou um silêncio prolongado para que a estrutura comece a ruir. O assassinato de Harriet não foi apenas o fim de uma vida. Foi o colapso de um sistema de convenções sociais sustentado por olhares fingidos e sorrisos dissimulados. No caminho de volta à sua casa, Miss Marple refletia sobre o que havia presenciado até ali. As pistas estavam espalhadas não nos objetos ou nos documentos, mas nos gestos, nas hesitações e nas histórias contadas com zelo exagerado.
Era preciso olhar além da superfície, ouvir o que não era dito e, sobretudo, não se deixar enganar pela polidez. Afinal, a verdade raramente se apresenta vestida de boas maneiras. Quando Miss Marple analisava os relacionamentos que cercavam Harriet Forsyte, uma constante se destacava: o desejo de controle. Harriet não era apenas admirada, ela era disputada. A maneira como transitava com leveza entre os homens da vila causava mais do que simples comentários. Ela despertava sentimentos inflamados, que rapidamente transbordavam do encanto para o ciúme e do ciúme para a obsessão. O caso de James Whittaker era emblemático. Artista de personalidade intensa, era conhecido pelo temperamento oscilante e pela dificuldade em lidar com rejeições. Desde que conhecera Harriet, seus humores tornaram-se mais instáveis. A princípio, via nela uma musa, alguém que inspirava seu trabalho e dava cor aos seus dias. No entanto, com o tempo, essa admiração transformou-se em dependência emocional. E quando Harriet começou a se afastar, o fascínio virou frustração. Em conversas informais com moradores, Miss Marple reuniu informações valiosas sobre os comportamentos recentes de Whittaker. Várias testemunhas relataram episódios de irritação pública, como o dia em que ele teria discutido com Harriet em frente à loja de chá. O que começou como uma troca de palavras elevadas terminou com Harriet saindo apressadamente, deixando o artista visivelmente abalado. A raiva, segundo alguns, era visível em seu rosto. Um amigo próximo comentou que Whittaker passou o resto da tarde em seu estúdio jogando tintas contra a parede. A possessividade não é sempre barulhenta. Muitas vezes ela se disfarça de preocupação, de zelo, até mesmo de proteção. Whittaker dizia apenas querer o bem de Harriet, mas sua insistência em saber com quem ela conversava, para onde ia e o que fazia, era alarmante. Harriet, embora habituada a lidar com a atenção masculina, mostrava sinais de incômodo nas últimas semanas. Havia se tornado mais reservada, mais desconfiada. Mencionara a uma conhecida que alguém estava ultrapassando os limites. Além do comportamento obsessivo, havia outro fator: a carta recebida por Harriet na semana de sua morte. Segundo relatos, ela parecia perturbada após a leitura e teria comentado que alguém sabia mais do que devia. Embora não houvesse provas de que a mensagem viera de Whittaker, o conteúdo sugeria que o remetente tinha acesso a informações íntimas, o que apenas alguém próximo poderia possuir. O próprio artista, em depoimento informal a Miss Marple, oscilou entre a tristeza e a acusação. Disse sentir-se traído, falou que Harriet o usava como todos os outros e chegou a insinuar que ela jogava com os sentimentos das pessoas. Quando confrontado com a possibilidade de ter perdido o controle, negou com veemência. No entanto, suas palavras revelavam uma profunda mágoa. Ela ria de mim como se eu fosse só mais um tolo. Não era necessário dizer mais. O que tornava a situação mais inquietante era a recorrência desse padrão. Harriet atraía figuras que confundiam liberdade com provocação. O coronel Brandon, embora discreto, também apresentava sinais de ressentimento por não ser correspondido como esperava. Porém, a intensidade emocional de Whittaker o tornava uma figura mais volátil. A arte era seu refúgio, mas também seu cárcere emocional. Harriet, ao mesmo tempo inspiração e frustração, se tornara o centro de sua instabilidade. Miss Marple refletia sobre a natureza do ciúme. Diferente do simples desejo, o ciúme carrega um componente de posse.
é a tentativa de capturar o que, por essência, é livre. Harriet nunca pertenceu a ninguém, e essa liberdade incomodava aqueles que não sabiam amar sem possuir. A incapacidade de aceitar que ela não devia nada a ninguém era o estopim para reações desproporcionais. Durante suas investigações, Marple descobriu que Harriet havia tentado se distanciar de Whittaker. Comentara com Mrs. Price, da padaria, que o artista não aceitava limites e que ela considerava pedir ajuda para lidar com a situação. Mas nunca chegou a fazê-lo. Talvez temesse expor a situação, talvez acreditasse que conseguiria contornar o problema sozinha. No entanto, o fato é que ela subestimou a profundidade da obsessão que havia alimentado, ainda que involuntariamente. Outro detalhe importante surgiu na busca por pistas. Dentro de um de seus vestidos, Harriet escondia uma carta parcialmente queimada. O conteúdo era fragmentado, mas havia trechos como: "Você não pode me afastar assim" e "Se não for minha, não será de mais ninguém". A caligrafia era semelhante à de Whittaker, mas ainda inconclusiva. Para Miss Marple, no entanto, o conteúdo bastava para entender o estado emocional do autor. Desesperado, ferido e disposto a agir por impulso. A ideia de que Harriet provocava esses homens propositalmente era uma visão simplista demais. Ela era, sim, encantadora, mas também tinha o direito de escolher com quem se relacionar. Ou não. O problema não era sua atitude, mas a reação desproporcional que causava. A vila, presa a padrões conservadores, preferia julgá-la do que questionar os comportamentos dos homens à sua volta. Nesse ponto, a Sra. Marple percebeu que o caso era menos sobre quem matou Harriet e mais sobre o que motivou alguém a atravessar o limite entre desejo e violência. O ciúme, quando aliado ao sentimento de posse, cria uma tempestade difícil de conter e se alimenta da insegurança, do medo de perder, da ilusão de direito sobre o outro. A investigação continuava, mas para Miss Marple já era claro. A verdade não estava apenas nas evidências materiais. Estava nas emoções mal resolvidas, nas palavras sussurradas ao vento, nas relações desequilibradas que explodem quando confrontadas com a liberdade do outro. Ela não descartava nenhum suspeito, mas seus olhos começavam a ver o contorno da motivação. O crime não fora premeditado como um plano calculado. Fora construído dia após dia, no silêncio da obsessão, na dor da rejeição e na fúria de quem não suporta perder. A semente da tragédia foi plantada no momento em que alguém acreditou que amar era o mesmo que possuir. E foi regada pelo ciúme até florescer sob o carvalho dourado, onde Harriet, livre até o fim, encontrou a consequência dos sentimentos que nunca pôde controlar dos outros. A investigação ganhava novas camadas e Miss Marple, com sua paciência meticulosa, sabia que muitas respostas não estavam nas perguntas diretas, mas nos detalhes negligenciados, nas palavras nunca ditas e, especialmente, nos segredos mantidos com zelo. Harriet Forsyte não era apenas uma mulher de passado misterioso. Era alguém que dominava a arte de esconder informações à vista de todos. E agora, cada pista revelada parecia mais uma peça retirada de um quebra-cabeça cuidadosamente embaralhado. Foi no quarto de Harriet, durante uma inspeção mais detalhada, que o superintendente Craddock encontrou um pequeno caderno escondido sob a gaveta de uma penteadeira. O objeto, aparentemente comum, revelava-se mais intrigante ao ser aberto. Suas páginas estavam preenchidas por códigos compostos de símbolos, abreviações, números e palavras sem sentido imediato.
A descoberta chamou a atenção de Marple, que reconheceu ali algo além de um diário íntimo. Aquilo era um registro propositalmente protegido, uma tentativa de guardar verdades de forma cifrada. Miss Marple não era criptógrafa, mas seu olhar treinado logo percebeu padrões. Harriet usava substituições simples e associava letras a símbolos recorrentes. Tratava-se de uma cifra pessoal, suficientemente complexa para manter os curiosos afastados, mas decifrável por quem compreendesse sua lógica. Com calma, ela começou a traduzir os primeiros trechos, e o que surgiu foi surpreendente. Não posso mais confiar em James. Ele sabe mais do que deveria. A carta de Londres chegou. Estou com medo. Eles disseram que viriam atrás de mim se eu não responder. O encontro sob o carvalho foi marcado para o dia 27. Ele disse que seria o último. As frases revelavam um cenário muito mais delicado do que se imaginava. Harriet não apenas escondia sentimentos e ligações comprometedoras, ela também estava sendo ameaçada. E, ao que tudo indicava, sabia disso há algum tempo. O uso de códigos era sua única forma de registrar pensamentos sem expor diretamente os envolvidos. Marple ficou particularmente intrigada com a menção à carta enviada de Londres. A origem da correspondência ainda era um mistério, mas o conteúdo parecia ter abalado Harriet de maneira decisiva. Um documento tão perturbador que a levou a considerar deixar a vila, conforme já haviam comentado alguns vizinhos. O bilhete deixado na cena do crime talvez fosse uma continuação dessa mesma troca. Isso sugeria que o assassino não agiu por impulso apenas, mas seguiu um encadeamento de pressões que se acumularam silenciosamente. Outro ponto fundamental nas anotações codificadas era a ausência de nomes completos. Harriet se referia aos envolvidos usando apenas iniciais ou apelidos velados. Poderia ser James Whittaker, mas também poderia ser alguém totalmente inesperado. B, como se supunha, talvez fosse Brandon. Mas o mais curioso era a repetição da sigla LM, acompanhada de frases como "Ele sabe tudo sobre meu passado" e "Não posso deixá-lo falar". Quem seria LM? Até então, nenhum dos nomes conhecidos na vila correspondia a essas iniciais. Miss Marple considerou a possibilidade de que essa figura estivesse ligada ao passado de Harriet antes mesmo de sua chegada a St. Mary Mead. Isso abriria espaço para outra linha de investigação, a de que o crime não tivesse origem apenas nas relações construídas ali, mas também em vínculos antigos que ela tentava desesperadamente apagar. As anotações também incluíam pistas sobre movimentações e encontros. Harriet registrava horários de visitas, conversas ouvidas de passagem, expressões corporais. Ela parecia atenta a tudo, como se soubesse que vivia cercada por olhares atentos e intenções dúbias. Essa vigilância constante era, ao mesmo tempo, um ato de autoproteção e de desespero. Vivia em estado de alerta. Um detalhe importante surgiu na última página do diário. Um trecho parcialmente rasurado, mas ainda legível, dizia: "Se eu desaparecer, procure na base da árvore. A verdade está enterrada ali." Essa mensagem ressoava como um testamento não dito, uma tentativa de Harriet deixar um rastro no caso de sua ausência. Com essa informação, Craddock e Marple revisitaram o local do crime. Sob as folhas secas, encontraram uma pequena caixa metálica enterrada com certo cuidado. Dentro havia cartas, fotos antigas e uma joia com as iniciais LM gravadas. Era a confirmação de que Harriet tinha se envolvido com alguém cujo passado
não suportava a luz. A caixa, protegida como se fosse um cofre, era um baú de verdades perigosas. As cartas, escritas com caligrafia formal e palavras cuidadosamente escolhidas, faziam referência a um caso mal resolvido, ocorrido anos antes, envolvendo uma herança contestada e uma morte acidental nunca esclarecida. Harriet, aparentemente, sabia mais do que devia sobre esse episódio. E o tal LM temia que ela revelasse os detalhes, especialmente agora que começava a se integrar na comunidade e ganhava confiança para reconstruir a própria história. Miss Marple compreendia que, quando alguém tenta sepultar o passado, ele encontra meios de ressurgir, e às vezes o faz com violência. Harriet guardava essas informações como um escudo. Talvez acreditasse que, mantendo o controle sobre esses segredos, também garantiria sua segurança. Mas o efeito foi contrário. Tornou-se uma ameaça para quem preferia que certas memórias continuassem escondidas. A comunicação codificada de Harriet era uma prova da tensão que ela vivia. Ninguém cria um diário cifrado por vaidade. Faz-se isso por medo. E se havia tanto receio, era porque ela sabia que carregava informações comprometedoras. O crime, portanto, não podia mais ser visto apenas como o resultado de sentimentos mal resolvidos. Havia também um componente de silenciamento. Alguém queria impedir que certas verdades viessem à tona. Miss Marple anotou cada pista, cruzando horários, conteúdos das cartas, trechos do diário e perfis dos suspeitos. O quadro que se formava não era mais o de um crime passional simples, era uma rede de histórias cruzadas, mentiras enterradas e escolhas perigosas. Harriet tentou esconder a verdade em códigos, mas no fim, suas palavras revelaram mais do que imaginava. A última revelação da parte cifrada foi também a mais impactante. Em uma página desgastada, quase ilegível, Harriet anotara: "Eles acham que sou frágil, mas guardo tudo, e se algo acontecer comigo, os nomes virão à tona." Era um aviso, um grito contido em símbolos e frases crípticas. E, ao mesmo tempo, uma pista para quem tivesse a sensibilidade de ouvir além do óbvio. A partir daquele momento, Miss Marple sabia que a próxima etapa seria confrontar os suspeitos com essas revelações. Mas para isso, precisaria de mais do que provas. Precisaria provocar reações. E era justamente nisso que ela se especializava. À medida que as peças do enigma se organizavam, Miss Marple compreendia que a resolução do assassinato de Harriet Forsyth exigia mais do que a identificação do responsável. Era necessário refletir sobre o verdadeiro conceito de justiça. Em casos como esse, onde emoções intensas, histórias ocultas e vidas quebradas se entrelaçam, nem sempre o tribunal oferece uma resposta satisfatória. No vilarejo de St. Mary Mead, onde reputações valem tanto quanto evidências concretas, a verdade se torna um assunto perigoso. Harriet não morreu apenas por causa de um conflito isolado. Sua morte foi o ponto culminante de uma rede complexa de ressentimentos, segredos e escolhas morais tortuosas. A lei poderia condenar um culpado, sim. Mas a justiça verdadeira exigia um entendimento mais profundo das circunstâncias. Durante uma reunião cuidadosamente planejada no salão comunitário, Miss Marple organizou um encontro com os envolvidos mais próximos do caso: James Whittaker, Coronel Brandon, Delaney e outros membros da vila. A intenção não era interrogar formalmente, mas criar uma atmosfera onde a tensão revelaria o que os depoimentos não conseguiam. Sem mencionar diretamente as provas, Marple começou a conversar sobre a fragilidade da reputação humana,
sobre como uma mentira dita no momento certo pode parecer mais convincente do que qualquer prova material. Em pouco tempo, as palavras não ditas começaram a pesar mais do que os silêncios. Whittaker manteve sua postura defensiva. Disse estar sendo tratado como vilão quando, na verdade, fora apenas um homem apaixonado e desprezado. Já Brandon mal olhava nos olhos dos presentes. Seu semblante endurecido escondia um turbilhão de emoções contidas. E Delaney, normalmente apático, suava discretamente, como se soubesse mais do que gostaria de admitir. Foi então que Marple apresentou a última página decifrada do diário de Harriet, sem mencionar diretamente seu conteúdo, mas deixando claro que a vítima sabia quem era seu algoz. A simples sugestão de que as palavras dela sobreviveram foi o suficiente para quebrar a falsa tranquilidade no ambiente. Os olhares se cruzaram com desconfiança. A tensão se espalhou como um veneno. Após a reunião, o superintendente Craddock, mais pragmático, sugeriu conduzir interrogatórios formais. Mas Marple discordou. Para ela, o culpado já havia se revelado, ainda que não com palavras. Os gestos, a culpa silenciosa, o medo de exposição, tudo isso era mais revelador do que uma confissão forçada. O dilema, porém, não estava apenas em identificar quem apertou o laço final. Estava em decidir o que fazer com essa verdade. Brandon, ao contrário de Whittaker, não demonstrava fúria. Carregava tristeza, arrependimento. Era um homem destruído por dentro, não por medo da prisão, mas pelo peso da própria consciência. Miss Marple visitou-o no dia seguinte. Conversaram sem rodeios. Ela falou sobre a natureza humana, sobre os impulsos que, mesmo contidos por anos, podem emergir em um único momento de desespero. Brandon, finalmente, quebrou o silêncio. Admitiu que havia ido ao encontro de Harriet na noite do crime. Queria impedi-la de partir. Não aceitava que ela o deixasse com tantos sentimentos não resolvidos. A discussão subiu de tom. Um empurrão, um tropeço. O colar se quebrou e Harriet caiu. O impacto com a raiz exposta do carvalho foi o suficiente. Ele não tinha planejado matá-la, dizia. Queria apenas que ela ouvisse. Mas, quando se deu conta do que fizera, fugiu. Não por covardia, mas por vergonha. Disse que passou os dias seguintes esperando ser descoberto, ansiando, de certa forma, pelo castigo. Miss Marple saiu da casa dele em silêncio. Sabia que poderia entregar essa confissão às autoridades. A lei, nesse caso, agiria conforme o esperado. Mas algo a incomodava. Não se tratava de inocentar o coronel, mas de avaliar se sua prisão traria algum bem real. Harriet estava morta. Brandon já vivia aprisionado pelo remorso. A justiça legal poderia colocar um ponto final, mas não traria compreensão. E sem compreensão, a justiça moral seria deixada de lado. Craddock, ao saber da confissão, ficou dividido. Como policial, via o dever. Como ser humano, enxergava o fardo. Depois de muita conversa, decidiu não prender Brandon imediatamente. Propôs levar o caso adiante com base em outras provas, sem usar a confissão como principal argumento. Brandon, por sua vez, prometeu entregar-se formalmente dentro de 2 dias. Nesse intervalo, Miss Marple conversou com os moradores. Não revelou a identidade do culpado, mas falou sobre as consequências das pressões sociais, sobre como um ambiente sufocante e julgador pode levar pessoas a extremos. A vila, aos poucos, compreendia que o verdadeiro culpado não era só um indivíduo, mas um conjunto de atitudes, expectativas e omissões compartilhadas por todos. A diferença entre o julgamento humano e a justiça moral está no olhar.
A lei observa os atos. A moral considera o contexto, as intenções, os arrependimentos. Brandon não buscava perdão, mas responsabilidade. E Harriet, em suas palavras cifradas, já havia deixado claro que temia mais o silêncio do que a violência. Ela sabia que seria ferida, não por armas, mas por ressentimentos acumulados. 2 dias depois, como prometido, Brandon se apresentou à delegacia. Não tentou se defender, apenas entregou uma carta. Nela, explicava os acontecimentos da noite e pedia que seu julgamento fosse menos sobre o ato e mais sobre o caminho que o levou até ele. Miss Marple guardou a cópia da carta. Sabia que o processo seguiria seu rumo, mas, para ela, a história de Harriet não terminava com a sentença de Brandon. Terminava com o reconhecimento de que o verdadeiro desafio da justiça não está apenas em aplicar leis, mas em entender os corações que erram. E que, às vezes, o maior castigo é saber que não há como voltar. Ao final da investigação, os elementos fundamentais foram expostos não apenas por provas materiais, mas por camadas emocionais que moldaram a trajetória de todos os envolvidos. A morte de Harriet Forsyth não foi resultado de um único gesto, mas de um acúmulo de tensões, desejos frustrados, mágoas silenciosas e escolhas que foram se somando até que não houvesse mais retorno possível. Durante o processo, Miss Marple revelou como a natureza humana é capaz de disfarçar intenções sob atitudes aparentemente inofensivas. Ela entendeu que, em crimes passionais, raramente há um único culpado no sentido estrito. A estrutura social, os valores distorcidos e a permissividade diante de comportamentos possessivos são peças silenciosas que cooperam para que tragédias se concretizem. O primeiro eixo do conflito estava ancorado na vaidade ferida e no desejo de reconhecimento. Brandon, movido por frustrações internas e incapacidade de lidar com sentimentos não correspondidos, agiu de forma impulsiva. A rejeição não apenas o afetou como indivíduo, mas desestruturou seu senso de identidade. Quando Harriet o confrontou com independência e autonomia, ele não viu uma mulher livre, mas uma ameaça à sua dignidade. Isso demonstra como a necessidade de manter o orgulho intocado pode, em certas circunstâncias, sobrepor-se até mesmo à lógica. Logo em seguida, o contraste entre o que é aparente e o que está oculto trouxe à tona a hipocrisia coletiva de St. Mary Mead. Numa comunidade tão pequena, onde todos se observam constantemente, há um esforço contínuo para manter a fachada de respeitabilidade. Essa pressão molda o comportamento, obriga o silêncio e oculta verdades fundamentais. Harriet, ao não se adequar a esse padrão, acabou se tornando um alvo de projeções alheias. Era julgada não pelo que fazia, mas pelo que representava aos olhos dos demais, um fator de instabilidade. O terceiro pilar do enredo envolvia o domínio disfarçado de cuidado. Relações marcadas por dependência emocional e ciúmes excessivos revelaram uma dimensão mais perigosa do vínculo afetivo. James Whittaker se viu prisioneiro de sentimentos que ultrapassavam os limites do afeto saudável. O vínculo que dizia manter com Harriet era, na verdade, sustentado por controle e desejo de exclusividade. Mesmo sem ter cometido o ato final, sua conduta alimentou o clima de tensão que rodeava a vítima. A comunicação cifrada mantida por Harriet evidenciou uma tentativa desesperada de preservar a própria integridade diante das ameaças. As mensagens codificadas, as anotações cautelosas e os documentos escondidos revelaram que ela não era ingênua. Ao contrário,
tinha plena consciência dos riscos que corria. Seu erro talvez tenha sido confiar demais na habilidade de contornar a situação sozinha. A necessidade de proteger segredos do passado e o medo de represálias mostraram que viver com informações delicadas também pode ser uma sentença. A culminância da história trouxe à discussão a diferença entre punir e compreender. A aplicação da lei, embora necessária, não encerra o debate sobre responsabilidade. A justiça formal trata do que pode ser comprovado. Já a moral aborda os aspectos intangíveis, a motivação, a dor silenciosa, os contextos que tornam certas decisões compreensíveis, mesmo quando inaceitáveis. Brandon se entregou voluntariamente, assumindo as consequências. No entanto, sua confissão demonstrava mais arrependimento do que defesa. Ele já carregava dentro de si a consequência mais cruel, o remorso. Miss Marple, ao longo do processo, deixou claro que compreender não é o mesmo que absolver. Seu papel nunca foi proteger culpados, mas entender o que leva alguém a agir fora dos limites. Sua escuta atenta e suas observações silenciosas permitiram enxergar além do óbvio. Conectou os fatos com as emoções, costurou memórias com evidências e, mais do que identificar o responsável, evidenciou as falhas coletivas que culminaram na morte de Harriet. A postura da vila após o ocorrido mudou. O caso expôs fragilidades que muitos evitavam admitir. A ideia de que certas atitudes são naturais em homens apaixonados foi finalmente questionada. A noção de que manter aparências justifica o silêncio diante de comportamentos nocivos começou a ruir. A comunidade precisou confrontar sua própria complacência. A morte de Harriet não foi apenas uma perda pessoal, mas um espelho forçado diante da conivência. Além do julgamento oficial, ficou uma reflexão mais ampla. Até que ponto a sociedade molda criminosos? Quais discursos alimentam a falsa ideia de que amar alguém dá direito a controlar, vigiar ou punir essa pessoa? O que há por trás da escolha de fingir que não se vê sinais evidentes de desequilíbrio emocional? Essas perguntas permanecem mesmo após o encerramento do caso. O nome de Harriet Forsyth ficou marcado não apenas como vítima, mas como símbolo de resistência e complexidade. Ela viveu cercada de boatos, mas nunca deixou de caminhar com a cabeça erguida. Sua morte, apesar de brutal, expôs a necessidade urgente de discutir temas como liberdade feminina, relações abusivas e os efeitos de uma cultura que favorece a repressão emocional. Ao fim de tudo, Miss Marple voltou à sua rotina com a consciência de que, embora o caso estivesse encerrado, a transformação mais importante seria aquela que ocorresse dentro das pessoas. A justiça verdadeira para ela acontecia quando uma comunidade deixava de fingir que certos comportamentos eram normais e passava a agir diante do que antes ignorava. O crime foi resolvido, o culpado identificado, mas o impacto verdadeiro estava nos olhares mais atentos que passaram a vigiar o próprio comportamento. Na conversa que antes era sussurro, agora sendo dita com mais clareza. Na compreensão de que manter o silêncio não é neutralidade, é cumplicidade. O caso de Harriet mostrou que, em alguns contextos, um erro cometido em segundos pode nascer de anos de negligência emocional, e que a verdadeira punição nem sempre vem das grades, mas do peso insuportável da consciência. Miss Marple, com sua sensibilidade incomum, lembrou a todos que investigar crimes não é apenas buscar culpados,
É, acima de tudo, entender as falhas humanas, porque no fim não há mistério mais profundo do que o coração de uma pessoa. Agora vamos te passar um pequeno resumo da resolução do caso, para quem não entendeu. O coronel Brandon confessa para Miss Marple que esteve com Harriet na noite de sua morte. Ele revela que houve uma discussão, um empurrão, e que Harriet caiu, batendo a cabeça numa raiz exposta aos pés do carvalho. Embora ele afirme que não teve intenção de matá-la, o ato impulsivo e emocional levou à tragédia. Movido por orgulho, medo de abandono e a dor da rejeição, ele cometeu um erro irreversível. Miss Marple, ao compreender as motivações e o peso do arrependimento, opta por permitir que ele se entregue voluntariamente, o que acontece 2 dias depois. A justiça formal segue seu curso, mas o foco da história se volta mais para os aspectos morais e psicológicos do crime do que para um castigo exemplar. A resolução, portanto, vai além da punição legal. Ela expõe as falhas emocionais, sociais e éticas que contribuíram para a morte de Harriet. O assassino é identificado, mas o maior julgamento ocorre internamente, tanto para o culpado quanto para a comunidade. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.